Seria esse o melhor filme do Steven Spielberg? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje, nesse dia 15 de dezembro, a gente completa 30 anos do lançamento de um dos grandes filmes americanos dos últimos tempos, né? Talvez a obra-prima de um dos nomes mais celebrados de todos os tempos, que é justamente A Lista de Schindler, filme de 1993, dirigido pelo Steven Spielberg. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. A Lista de Schindler, né? Esse é um filme monumental, gigante, ele é praticamente um clássico moderno, mesmo com 30 anos de existência, desde seu lançamento lá em 1993, é o filme que finalmente garantiu um Oscar para Steven Spielberg e que a gente consegue encontrar na carreira dele um verdadeiro momento de divisor de águas, né? Porque a gente conhece o Steven Spielberg como aquele cara bem pipoca, bem energético, do Tubarão, do Indiana Jones, do ET, e A Lista de Schindler é basicamente onde esse Steven Spielberg se torna um cineasta muito mais maduro e interessado em temas mais pesados, né? E a própria trajetória do Steven Spielberg para chegar nesse projeto é muito curiosa, porque A Lista de Schindler começa baseado num livro que é o Schindler's List, do Thomas Keneally, que conta a história real desse industrialista, o Oskar Schindler, que salvou diversos judeus durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. É o executivo da Universal que leva esse livro para o Spielberg na época do ET, lá no começo dos anos 80, e oferece o projeto para o Spielberg dirigir, mas o Spielberg conta em várias entrevistas na época e até recentemente que ele não se sentia preparado para fazer um filme desse porte, ainda mais o Steven Spielberg sendo judeu. Então é curioso como o Spielberg vai num caminho de encontrar filmes com um pouco mais de maturidade, de seriedade no tema, como A Cor Púrpura e O Império do Sol, ambos da década de 80, e ele se envolve na Lista de Schindler como produtor, literalmente oferecendo para vários colegas dele, como Roman Polanski, o Billy Wilder, o Brian De Palma e inclusive o Martin Scorsese, que chegou bem perto de dirigir. Ele inclusive é o cara que contrata o Steven Zaillian para escrever o roteiro dessa adaptação, mas no fim o Martin Scorsese diz que A Lista de Schindler deveria ser dirigido por um cineasta judeu, e a gente sabe que o Scorsese é um católico fervoroso, né? E o engraçado é que o Spielberg e o Scorsese meio que trocam de projeto, porque o Martin Scorsese depois vai assumir um projeto que estava com o Spielberg, que é o remake do Cabo do Medo, que ele fez com Robert De Niro. Então o Steven Spielberg assume a direção na Lista de Schindler no mesmo ano que ele faria Jurassic Park, né? Imagina o estado mental do cidadão num ano desse, né? Com dois filmes tão diferentes entre si. E o processo de adaptação da Lista de Schindler começa com o próprio Thomas Neely, que ia adaptar o livro dele, mas ele resolveu ir por um outro caminho, que não era exatamente o que o Spielberg e o estúdio queriam contar. A segunda contratação de Spielberg foi o roteirista Kurt Lodecky, do Entre Dois Amores, mas ele acabou realmente ficando com Steven Zaillian, na época que o Martin Scorsese já tinha contratado ele. É o terceiro roteiro do Steven Zaillian para o cinema e nasceria aí um dos grandes roteiristas americanos dos últimos tempos, né? Eu já falei um pouco do Zaillian aqui, e ele definitivamente pegou um trabalho de gente grande com o roteiro da Lista de Schindler. As filmagens aconteceram na Polônia, em locação. Depois do Spielberg fazer Jurassic Park, era uma questão de contrato para ele, né? Fazer o Jurassic Park antes de fazer A Lista de Schindler, filmando em preto e branco, né? Outra coisa que os executivos não estavam muito afim de fazer, especialmente por conta das vendas em VHS. E acontece algo muito importante, eu vou falar sobre isso mais pra frente. O Steven Spielberg queria um diretor de fotografia polonês para capturar essas imagens, é quando ele conhece o Janusz Kaminski, e que acaba se tornando o diretor de fotografia preferido do Spielberg desde aquela época até os dias de hoje. Spielberg nunca mais largou do Janusz Kaminski. E o resultado, né, lançado nos cinemas 30 anos atrás, é, sem sombra de dúvida, um filme muito forte, muito emocionante e que culmina aí numa evolução muito notável para o Steven Spielberg como contador de histórias. A história do filme segue Oskar Schindler, vivido por Liam Neeson. Durante o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, Schindler usa de seu poder e influência no partido nazista para selecionar judeus na Cracóvia para trabalhar em sua fábrica de metais, o que acaba salvando-os dos campos de concentração. É engraçado, eu assisti A Lista de Schindler num período
que eu tava tentando zerar as filmografias dos diretores, né, ver os grandes clássicos, os essenciais, e eu lembro que, né, A Lista de Schindler é um filme preto e branco de mais de 3 horas, com um ritmo bem desafiador. Eu definitivamente era muito novo quando eu vi A Lista de Schindler, eu não peguei todas as nuances, eu não entendi toda a história. Eu acho que na época eu nem devia entender direito o que era o Holocausto, mas quando eu peguei para reassistir o filme, que foi alguns dias atrás, fazia muito tempo que eu não assistia, é realmente assim, uma pedrada, é um filme gigante e além de toda essa preocupação histórica que o Spielberg faz, né, ele diz que esse filme é para honrar a memória dos judeus que foram mortos no Holocausto, para trazer uma reparação histórica, para realmente não deixar que isso passe batido, que isso não seja esquecido, né? É um evento de crueldade, uma mancha gigantesca na história da humanidade, sem sombra de dúvida, mas eu entrei nesse filme aqui realmente tentando entender a história do filme, né? O arco de narrativa, e nessas 3 horas de filme você tem um verdadeiro estudo, uma jornada muito, muito fascinante do Oskar Schindler como personagem, porque é bem simples até, né? Porque ele é apresentado como esse cara bem ganancioso, que só liga pro dinheiro, ele quer o crescimento pessoal dele, ele literalmente fala que a guerra é o que estava faltando para ele ter a oportunidade de sucesso que ele sempre desejou, e o que vai acontecendo com ele ao longo do filme, a forma como ele testemunha os atos de crueldade, como ele vê como que o Holocausto, como que essas vidas sendo perdidas afetam ele de uma forma que nem ele imaginava, é uma experiência muito catártica, né? E apesar de parecer um pouco complicado no início, o esquema que ele quer fazer com a fábrica, com o personagem do contador do Ben Kingsley, da forma como ele usa a mão de obra dos judeus, lá dentro, esse arco do Oskar Schindler, que é vivido brilhantemente pelo Liam Neeson, é sem sombra de dúvida a melhor performance da carreira dele, é um arco realmente muito forte. E de novo, a simplicidade, né? O evento que faz o Schindler mudar de perspectiva é totalmente visual, que envolve aquela cena muito famosa, né, durante a invasão dos nazistas no gueto da Cracóvia, quando Schindler vê o único elemento de cor do filme, que é a menininha com o vestido vermelho, né? É uma cena em que ele vê aquela violência, ele vê aquela cor destacada ali, e aquilo praticamente muda a visão dele. Você tem uma virada de chave de um personagem com algo puramente estético, visual, e eu acho sensacional do Spielberg usar a cor de vermelho, né? Ele sempre diz que isso é uma metáfora para como o Holocausto estava lá, andando sem ninguém perceber, com os outros países, né? Os Estados Unidos, o Reino Unido, não dando nenhuma atenção para o que estava acontecendo nos campos de concentração. Uma metáfora bem simples, mas muito eficiente, né? É a forma como o cineasta usa a cor para estabelecer e passar várias mensagens diferentes. Gosto muito desse arco do Oskar Schindler, e resulta aí, né, naquela cena final, quando os judeus agradecem ele com aquele anel, que é um dos momentos mais bonitos que eu já vi num filme. Sério, fazia tempo que eu não vi esse filme e é difícil assistir essa cena sem se emocionar. A entrega de todo mundo ali é muito boa, mas especialmente do Liam Neeson. Sério, eu não acreditei quando eu vi que ele não ganhou o Oscar de melhor ator. E eu fico triste, porque eu acho que, né, o Liam Neeson aí tá fazendo seus filmes de ação, nunca mais vai ter outra oportunidade de ganhar um Oscar. Pelo menos eu acho, né? E um dos fatores mais interessantes do filme também é a forma meio bizarra como o filme faz um contraponto do Oskar Schindler com um outro personagem que é muito desagradável, que é o Amon Goth, vivido pelo Ralph Fiennes. Ele é meio que o principal nazista que a gente vê nesse filme. Ele tá sob o comando do campo de concentração na Cracóvia. Ele é um personagem absolutamente desprezível. O Ralph Fiennes está excelente fazendo esse cara maléfico, patético e desprezível ao extremo. E tem vários momentos do filme, especialmente quando o Schindler e o Goethe estão conversando, onde você vê que o Schindler tenta jogar com ele tenta persuadir ele de algumas coisas. Tem um momento de montagem assinado aí pelo grande Michael Kahn, mais uma vez, onde a gente vê o Schindler vendo uma espécie de cabaré, ele tá interagindo com uma mulher, ele tá tocando ela de uma forma carinhosa, e você tem um contraponto do Goethe batendo numa empregada judia da casa dele, né? E a forma como os cortes são colocados é muito legal, muito interessante. O Ralph Fiennes é aquele tipo de vilão que não tem nenhuma redenção ali. Ele tem algumas características meio complexas, quase contraditórias, porque ele é meio que apaixonado pela empregada judia, né? Mas ele representa, assim, um tipo de antagonista bem cruel, bem detestável. Acho que tudo que a gente vê nesse filme da violência dos nazistas, de como os judeus são tratados nos campos de concentração, é realmente, assim, uma das imagens mais chocantes que o Spielberg já fez. Ele muda bastante a estética dele, o tipo de câmera que ele faz, porque tem muito mais trabalho de câmera na mão, uma mise-en-scène um pouco mais improvisada. Ele mesmo conta que não ensaiava muitas tomadas, e dá pra você perceber que as cenas têm uma frieza, uma crueldade também,
que é ao mesmo tempo incômodo, mas você fica impressionado com a execução técnica de tudo isso. Realmente tá indo num viés mais de documentário, que é algo que ele tava querendo, né? O Spielberg, ele, inclusive, diz que queria gravar em preto e branco, porque ele não consegue imaginar o Holocausto em cores, porque as únicas imagens que ele viu do Holocausto são em preto e branco. E por falar nisso, né, o Janusz Kaminski aí marcando sua estreia com o Spielberg, esse é um dos melhores trabalhos de fotografia em preto e branco que eu já vi na minha vida, sério. Ainda mais sem a gente contar trabalhos em preto e branco feitos na era do cinema de cores, né? Sem contar o ápice lá do cinema noir dos anos 30 e 40, mas é justamente para aí que o Kaminski está olhando, porque enquanto você tem essas imagens do campo de concentração que são bem realistas, são cheias de grão, tem uma estética bem documental mesmo, tudo que envolve o Schindler, os escritórios, a fábrica, bebe muito do cinema noir americano dos anos 30 e 40 e é simplesmente deslumbrante. Sério, o trabalho de luz, as sombras, a fumaça, os detalhes, é um filme assim, apesar de retratar muitos horrores, de ser um filme de temática muito pesada, ele é absurdamente lindo de se olhar, especialmente quando ele tá lidando com essas cenas de diálogos e personagens que têm intenções ocultas, principalmente com Schindler, né? Tem alguns enquadramentos que são meio expressionistas, que são meio dúbios, onde você não entende muito bem o que o personagem está sentindo, o que ele quer dizer, e tudo isso é traduzido de forma perfeita visualmente, sério. Que trabalho genial do Janusz Kaminski. Ele chegou em Hollywood com o pé na porta e acho que não é por acidente que o Spielberg nunca mais largou desse cara. Também não poderia deixar de mencionar, né, a trilha sonora do John Williams, que é muito triste, muito melancólica, tem um tema muito simples, que tem uma variação até que previsível, que você escuta ao longo do filme inteiro, mas que é inegavelmente efetiva. Você sente tudo que o filme pede pra você sentir, e inclusive, nossa pessoal, as orquestras ao vivo da trilha sonora do John Williams, tem vários vídeos no YouTube aí, inclusive um na Polônia, é de arrepiar. É de arrepiar, de verdade. 30 anos de A Lista de Schindler, pessoal, e foi maravilhoso revisitar esse filme, fazia muito tempo que eu não via, e é, sem sombra de dúvida, um dos melhores trabalhos do Steven Spielberg. Eu acho que se você olhar de uma forma objetiva, talvez seja indisputável o melhor filme dele. Pode não ser meu preferido, eu prefiro assistir A Última Cruzada qualquer dia, ou até mesmo um outro filme do Spielberg que é muito mais leve do que esse, que eu ainda pretendo trazer esse ano aqui no canal, tá? É o meu filme especial de ano novo, mas A Lista de Schindler é um grande filme, tem uma história fenomenal, emocionante, pesada, mas quando você chega lá no final, na mensagem definitiva que ele quer fazer, que eu acho que transcende o judaísmo, né, e sim abordar a resiliência do espírito humano, é uma das grandes experiências que o cinema já proporcionou nesses 30 anos. Para A Lista de Schindler, eu dou uma nota 10. E por incrível que pareça, né, um filme tão pesado, tão denso, foi um sucesso financeiro, já que A Lista de Schindler, com um orçamento de 22 milhões de dólares, estreou nos Estados Unidos de forma limitada com 656 mil dólares e arrecadou um total de 96,898 milhões na bilheteria doméstica e 322,161 milhões no mundo inteiro. Um filme desse aí fazendo mais de 300 milhões de dólares, hein? Eu só consigo pensar recentemente no sucesso do Oppenheimer, né? Parece que às vezes a história se repete. E claro, A Lista de Schindler foi um grande sucesso no Oscar, ele venceu 7 categorias, incluindo melhor filme, direção, roteiro, trilha sonora, fotografia, montagem e eu acho que design de produção. Uma pena que nem o Ralph Fiennes e nem o Liam Neeson ganharam o Oscar pelas atuações, né? Eu acho que o Liam Neeson pelo menos deveria ter ganhado. Mas enfim, pessoal, deixe nos comentários depois o que vocês acham da Lista de Schindler, se vocês acham que é o melhor filme do Steven Spielberg e também como foi a primeira vez que vocês assistiram esse filme. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.